Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Spectra e eu quero agradecer primeiramente a todo o engajamento do vídeo anterior. Eu não esperava que teria toda essa repercussão e fiquei muito feliz com os comentários de vocês. E devido aos comentários de vocês naquele vídeo, nesse vídeo e no outro vídeo do canal que também teve muitas views sobre a minha aparência, principalmente sobre o meu estilo, vocês comentaram muito sobre autenticidade. E aí faz tempo que eu quero fazer esse vídeo aqui. Eu já tinha gravado um outro vídeo parecido, só que eu não cheguei a postar porque o áudio dele tava meio ruim. E aí, enfim, agora eu tô com esse microfone melhor, então acredito que vai ficar mais claro pra vocês, tá bom? E sobre o que é a nossa conversa? Acho que vocês já viram no título, né? A gente vai conversar sobre estilo. E o que eu quero dizer com isso? Sobre o estilo que vocês comentam. Primeiramente, eu quero falar pra vocês o seguinte. Vocês comentam muito sobre o estilo ser legal, me elogiando, mas e por que vocês comentam tanto sobre autenticidade? Porque poucas pessoas usam um estilo mais alternativo. Existem vários tipos de estilo alternativo, né? Mas quando a gente fala alternativo, eu vou me referir ao estilo que eu uso, né? Eu acho que dá pra entender. Também muitos adolescentes chegam em mim na vida real, assim, né? Eu não sei se muitos de vocês são adolescentes, né? Provavelmente sim também. E eu sei que na fase adolescente a gente tem muito essa vontade de mudar, vontade de ser diferente, de querer pertencer a um grupo, né? De ver outros grupos, pegar coisas que a gente gosta e querer achar outras pessoas que também gostam disso. Pertencer a um grupo, né? A um grupo de pessoas que têm os mesmos gostos que a gente. E isso eu acho muito legal. E é também o que eu fazia quando eu era adolescente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso pra vocês? Que vocês, se vocês gostam tanto do estilo, por que vocês não assumem ele, né? Por que vocês não usam esse estilo? E aí é sobre isso que a gente vai conversar. E eu quero contar também um pouco da minha história pra vocês, mais ou menos como foi essa questão do estilo, porque eu sei que muita gente tem curiosidade e eu quero também ajudar muitas pessoas a pensarem assim, por que ela gosta tanto desse estilo e ela não usa, não é? Antes de tudo, eu quero falar uma coisa com vocês, porque assim, eu vou lixar minhas unhas, tá? Vou lixar elas por cima, assim, ó, que é pra conseguir colar as unhas depois. Muita gente fala assim, ai, eu tenho medo de ser julgada, ai, como é que tu lida com as críticas, e lá. Então assim, gente, ó, eu sempre fui criticada, tanto por gente na vida real, e agora que eu comecei o canal também sempre fui julgada, sempre recebi comentários negativos. A maioria das pessoas que comentam nos meus vídeos sempre são elogiando, dizendo o quanto meu estilo é legal e quanto eu sou autêntica. E eu sempre fico muito grata com isso, muito, muito grata. E fico feliz porque as pessoas que estão me assistindo, em sua maioria, são pessoas que gostam do estilo, são pessoas que acham bonito, que se inspiram, e enfim, e era o meu desejo, sabe? Meu desejo maior. Vai fazer uns 8 anos que eu gosto da ASMR. E eu sempre ouvia, só que assim, o meio do ASMR brasileiro, o gringo também, tá? Mas falando especificamente sobre o brasileiro, é um ramo da ASMR que as pessoas são muito parecidas, sabe? É um nicho, assim, que as pessoas são muito parecidas. E eu sempre pensei, sempre cogitei, vou criar um canal. Só que eu sempre ficava insegura, principalmente sobre essa questão da aparência. Porque eu pensava assim, as pessoas não vão querer assistir um ASMR feito por uma pessoa que, assim, como é que eu vou dizer? O estilo, ele é muito associado à religião, né? É sempre uma coisa, satanista, vai pro inferno. A gente sempre ouve essas coisas.
E eu não tô aqui pra julgar ninguém, tá? O ASMR, ele é uma coisa que é associada à religião muitas vezes, né? As pessoas fazem várias roleplays, lendo Bíblia, fazendo terço, falando sobre Deus, falando sobre Jesus, sei lá o quê. E assim, eu ficava pensando, nossa, uma coisa que é tão associada a isso, né? Por ser uma coisa pra relaxar, por ser uma coisa pra te dormir. Será que vai dar certo isso, sabe? E aí, eu ficava muito em dúvida. Então eu demorei muito tempo pra criar o canal, pra ter coragem, sabe? Eu falo de vocês que não tem coragem. Tô falando aqui sobre coragem de usar o estilo e eu não tive coragem de criar o canal por causa disso. Que eu tinha medo dos julgamentos da internet, entendeu? Porque eu já tinha que lidar com julgamentos da vida real. E aí, na vida real, as pessoas não falam tanta coisa como elas falam na internet, né? Na internet, as pessoas se sentem mais à vontade pra falar o que quiserem, assim. Então, eu tinha muito medo do que eu ia ler nos comentários. E se eu saberia lidar com isso, sabe? Se eu teria cabeça pra lidar com isso. E aí, esse ano, eu acabei tendo coragem pra criar o canal. E aí, então... Falei brevemente, sim, sobre a criação do canal, né? Mas eu quero falar sobre o início. Como foi pra eu começar a usar esse estilo. Então, vamos lá. Deixa eu ver, pegar aqui. Então, gente, deixa eu pegar a colinha aqui das unhas. Eu uso essa daqui, ó. É da Kiss. E esse saquinho aqui que tá com as unhas. Com as unhas que eu já usei, né? E já tá pintada também. Então... Deixa eu separar aqui elas. Então, continuando o que eu ia falar sobre como comecei, né? A usar esse estilo. Quando eu era adolescente, né? Lá por volta dos meus 15, 16 anos... Eu sempre tive gostos por toda essa gama de coisas, né? Eu sempre tive gostos muito peculiares, digamos assim. Quando eu era adolescente, eu era uma pessoa muito reclusa, assim, uma pessoa muito quieta, uma pessoa que gostava muito de animes, gostava muito de K-pop, gostava muito de rock. E naquela época, não vou falar que época, né, porque vocês vão achar que eu sou velha, eu não achava pessoas que gostavam dessas coisas. Era difícil, sabe? Hoje em dia eu vejo quantos adolescentes gostam disso, sabe? É uma coisa muito comum. Mas naquela época não era. E aí eu tinha muita dificuldade em achar pessoas que gostavam disso naquela época. Então eram poucas as pessoas que eu achava e aí eu começava a fazer amizade com elas. Só que não tinha ninguém no meu círculo de amizades que se vestia assim. Até porque nós éramos adolescentes e naquela época também ninguém tinha dinheiro, as coisas não eram tão fáceis assim de conseguir como hoje, sabe? Hoje em dia tem Shopee, tem Shein, tem brechó que tem muita coisa, tem lojas locais mesmo que tem coisas diferentonas assim. E naquela época quase que não tinha isso. E aí, como é que a gente fazia? Eu sempre usava camisetas de banda. Esse moletom aqui, por exemplo, eu tenho ele desde aquela época. Juro pra vocês, desde aquela época. Faz muito tempo já. E, enfim. E aí eu já usava roupas... eu era, tipo, bem roqueirinha, assim, sabe? Roqueirinha, aquela adolescente que usa camiseta de banda, que usa moletom de banda, que usa calça preta, All Star, tinha cabelo colorido, assim, mechas, né? Porque minha mãe não deixava eu pintar todo o cabelo ou fazer algo assim, por exemplo. E eu também nem pensava nisso, porque também não tinha muita referência, entende? A gente podia até achar bonito, só que a gente não tinha nenhuma referência que a gente olhasse, uma pessoa que a gente olhasse e quisesse ser igual àquela pessoa. Só, né, eu tô falando mulher, tá? Eu como mulher.
Eu tinha algumas pessoas que eu gostava, mas eram pessoas que estavam dentro do padrão. E naquela época eu era muito padrão, assim. Eu era muito dentro do padrão. Não que hoje em dia eu ainda não seja padrão, né? Eu ainda sou uma pessoa branca, sou uma mulher cis, né? Então eu ainda tô dentro do padrão. Mas naquela época eu estava dentro do padrão de aparência, sabe? E eu era, tipo, esse aqui é meu cabelo natural, né? A cor do meu cabelo natural. Ele é bem escuro assim mesmo. E naquela época eu tinha todo ele natural. E eu tinha 2 mechas vermelhas, assim, só. E aí as pessoas olhavam pra mim e pensavam, é só mais uma adolescente normal, querendo ter cabelo colorido. Isso é um ponto que eu também queria trazer aqui, que é que esse estilo, ele é muito associado a adolescentes, né? Tipo, quando tu vê uma pessoa assim, tu sempre associa a ser uma pessoa mais nova. Tanto que as pessoas falam pra mim que eu pareço mais nova do que eu sou. E aí eu sempre penso, é por causa do estilo. Porque esse estilo sempre é associado a uma pessoa mais nova. E por que isso, sabe? Por que tu ter um estilo diferente te faz ser considerado imaturo? E isso é uma coisa que pesa muito, além do julgamento sobre a aparência, padrão ou não, entende? Isso é uma coisa que atrapalha, por exemplo, no trabalho. Várias vezes, assim, no trabalho, a gente é colocado numa posição de irresponsável, numa posição de imaturidade. Por quê? Sabe? Por que isso? Justamente porque o estilo é associado a isso. E aí, tu precisa provar, ainda mais como mulher, tu precisa provar que tu é mais responsável que as pessoas que fazem o mínimo, sabe? Tipo assim, tu tem que fazer muito mais do que o mínimo pra poder ser considerada alguém normal, alguém que trabalha normalmente. E aí também o julgamento em relação à aparência. Tu vai ver, assim, homens trabalhando, homens que têm esse estilo, né? O cara usa uma camiseta de banda, o cara tem cabelo raspado, ou tem cabelo colorido. Tô falando assim quando a pessoa não é estilo freak, né? Que daí já é outra pauta. Mas assim, quando a pessoa tem o seu estilo ali, e quando ela é homem, né? Homem cis, ela é muitas vezes vista como, é só um cara que gosta de rock. Basicamente as pessoas falam isso, sabe? A ponta do iceberg, assim. E elas consideram isso normal. E elas chegam pra esse cara e falam, tu é tão legal, eu gosto de tal banda, teu estilo é massa, não sei o quê. E eu vejo que isso tem um olhar diferente quando é uma mulher. Falando assim da minha experiência, tá? Como mulher cis. As pessoas olham e pensam, nossa, que mulher estranha. Por que ela quer ser feia? E por que isso? Porque as pessoas associam muito as mulheres à aparência. A primeira coisa que é associado, que é visto numa mulher, é a aparência. Não tem como a gente negar isso. Não tem como a gente excluir isso, infelizmente. Aí vai vir um monte de homens aqui falar, porque todo mundo é assim, porque isso também acontece com os homens. Eu sei, mas aqui eu tô falando que isso é muito mais impactante nas mulheres. E isso vocês não tem como negar, tá bom? Então, é sempre tipo, por que ela quer ser feia? E o que é feio, né? O que é feio? Pra mim, eu tô ficando cada vez mais bonita. Eu tô ficando cada vez mais do jeito que eu queria. Do jeito que eu acho bonito. E aí outras pessoas olham e falam, nossa, sei lá, talvez quem me conhecia quando eu era adolescente, quem me conhecia quando eu saí da escola, falava, e aí me vê hoje em dia, fala, nossa, essa aí se destruiu. Cada vez mais feia. E aí? Essa é a opinião daquela pessoa.
Mas uma pessoa que gosta do estilo que eu tenho e me conhecia lá atrás e agora vê, vai olhar e vai falar: nossa, essa aí melhorou, hein? Como é que é aquele meme lá que aquela pessoa que tá na planta e depois... É isso aí. Vocês entenderam? Conheci a pessoa na planta. Sei lá, é uma coisa assim. Eu acho que vocês conseguem entender, né, o que eu quero me referir. E aí, eu era uma pessoa super padrão, assim. E depois, eu pintei meu cabelo de ruivo. Então, logo que eu saí, assim, do colégio, da escola, eu tinha o cabelo ruivo. E eu pintei o cabelo de ruivo por muitos anos. E eu sempre eu olhava pra pessoas com essa estética e eu achava tão legal. E aí eu fazia personagem nos jogos. E quando eu ia jogar esses jogos de personalizar personagem e tal, eu sempre fazia cheio de piercing e com roupa preta e cabelo colorido e raspado e não sei o que, não sei o que lá. E eu nunca me questionei por que eu não era assim na vida real. Eu queria ser assim, no fundo. E por que eu não era? Sabe? A partir de um certo momento ali, acredito que foi mais ou menos em 2020, logo que começou a pandemia, eu comecei a pensar: por que eu não me vestia como eu queria, sabe? A pandemia meio que fez a gente refletir muito, né? Meio que fez a gente pensar por que a gente não faz o que a gente quer, sabe? A gente tinha essa sensação de que o mundo ia acabar, de que talvez o mundo ia acabar e a gente não ia ter feito o que a gente queria fazer. Pelo menos eu tinha essa sensação. O mundo tá pra acabar, parecia, né? Ainda parece, na verdade, mas aquele momento foi um choque, assim, pra muita gente. Eu acho que muita gente meio que fez essa revolução na sua vida, né? De várias formas. E na minha vida eu fiz essa revolução também. Eu fiz esse questionamento do porquê que eu não tava fazendo o que eu queria. E eu comecei a fazer. Eu comecei a colocar meus piercings. Eu comecei a me vestir como eu queria. E como eu comecei a fazer isso? Eu comecei logo que, ao longo da pandemia, eu fui treinando maquiagem, porque eu não sabia nada sobre isso. Eu fui treinando coisas, aprendendo coisas. Eu fui estudando sobre essa estética. Logo que a pandemia começou a acabar, entre aspas, né, assim, lá em meados de 2022, eu comecei a sair, coisa que eu também não fazia. Comecei a sair, comecei a conhecer lugares que eu não conhecia, pessoas que eu não conhecia, outros nichos. E daí isso me abriu portas, assim, sabe? Me abriu portas pra começar a ser quem eu era, pra começar a agir como eu queria agir. E aí isso fez com que eu começasse a usar as coisas que eu queria. E aí eu comecei a comprar roupas diferentes. Eu comecei a comprar calçados, acessórios, coisas que eu sempre tive desejo de usar. Só que eu não saí na rua assim de uma hora pra outra com as coisas, sabe? Eu comecei a usar uma vez pra sair. Tipo, eu ia sair à noite, daí eu colocava uma roupa, fazia uma maquiagem, como se eu fosse uma drag queen, sabe? Como se aquele momento fosse pra eu ser um personagem. Então, quando eu ia sair, eu me sentia um personagem. Só que, ao mesmo tempo que eu me sentia um personagem, eu me sentia eu mesma. Entende? Porque eu estava fazendo o que eu queria. Eu estava sendo quem eu queria ser. E aí, eu comecei aos pouquinhos, indo em festas, saindo, indo em eventos, indo em coisas. E eu fui começando a englobar isso
na minha rotina, no meu dia a dia. E aí eu comecei a me vestir assim no dia a dia, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Porque além de eu, principalmente eu me sentir confortável aos poucos, as pessoas ao meu redor foram começando a entender isso também. Foram começando a entender isso lentamente. Também eu não tô dizendo que vocês precisam fazer isso para as pessoas, entendeu? Mas que se tu tá preocupado com o que as pessoas vão pensar, elas vão começar a entender isso lentamente, junto contigo mesmo. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês começarem. É fazer como eu fiz, sabe? É pegar e quando vocês forem sair, coloca uma coisinha, coloca um acessório. Vai mudando aos poucos. Vai mudando aos poucos. Vai fazendo tu mesmo entender, sabe? Tu mesmo se entender, tu mesmo se achar. Eu quero isso mesmo. E ver como tu se sente, sabe? Eu lembro que eu comentei com pessoas próximas na época. Pessoas que já sabiam dos meus desejos, de como eu gostava disso. O quanto eu me sentia eu mesma quando eu usava roupas, acessórios, quando eu me maquiava desse jeito. E foi muito bom. Foi muito bom. Os passarinhos. E, nossa, e aí eu fui englobando isso, sabe, na minha vida. Eu fui colocando isso cada vez mais dentro da rotina. E sei lá, as pessoas foram se acostumando, as pessoas ao meu redor, a minha família, foram meio que aceitando isso, sabe? E eu não vou dizer pra vocês que não teve comentários ruins, que não teve ninguém falando. Teve gente perguntando, por que que tu começou a usar isso? Por que que tu tá assim? Por que que tu faz isso? Por que que tu faz aquilo? E as pessoas querem ouvir uma explicação, sabe? Elas querem saber por quê. É muito estranho. É muito estranho. Mas, sei lá, elas não precisam saber. Tu não tem que dar satisfação pra ninguém. Se tu quer dar satisfação, tu pode, mas tu não precisa. E aí, falando um pouco sobre o julgamento, né? Como que foi? Gente, vocês não têm noção. As pessoas falam as coisas na tua cara. Tipo, várias vezes eu já ouvi comentários de pessoas que eu nem conhecia, sabe? Pessoas que nem tinham nenhum tipo de intimidade comigo. Pessoas super estranhas, assim, falarem coisas na minha cara. E eu acredito muito que isso seja pelo fato de eu ser mulher, sabe? Porque eram comentários associados à beleza. Eram comentários associados ao que eu falei pra vocês. Porque tu quer ser feia. Não era especificamente essa frase. Mas era, porque tu raspa o cabelo desse jeito? Por que que uma menina tão bonita como tu raspa o cabelo desse jeito? Eu lembro dessa frase que eu ouvi. Por que que tu se encheu de piercing no rosto, estragou teu rosto? Por que que tu faz tanta tatuagem, estraga teu corpo, sabe? Tipo, comentários desnecessários. Então a gente tem que aprender a ignorar. Porque sempre vai ter. Não vai deixar de existir esses comentários. E daí a gente tem que aprender a filtrar, sabe? A gente tem que pensar se isso importa, se a opinião daquela pessoa importa. Se uma pessoa estranha chega pra ti e fala assim, como tu é feia, por que que tu se veste dessa maneira estranha? Tu tem que pensar assim, eu tô feliz com isso? As pessoas que eu amo e que importam pra mim tão felizes com isso? Se as pessoas que tu ama não estiverem felizes com isso, na verdade é um problema, né? Porque se tu tá com uma pessoa que é teu namorado, que é tua namorada, marido, esposa, enfim, e ela não aprova isso, por que que tu tá com ela, né? Porque se é uma pessoa que te ama, ela vai querer que tu seja feliz,
E ela não vai te julgar pelos teus gostos, pelas tuas preferências. Teus pais, muitas vezes eles vão te julgar por isso. Mas também tem que pensar que eles são de outra geração, né? Enfim, eu acho que se tu tá feliz com isso, tu tem que enfrentar esses julgamentos, se tu quer mesmo fazer isso, sabe? E eu acho que quanto mais cedo tu fizer isso, melhor. Porque tu não vai se arrepender. Tu não vai se arrepender de ter feito o que tu queria fazer, de ter se vestido da maneira que tu queria. Porque assim, gente, o corpo é nosso. Como é que é aquele meme que a gente vê seguido no Instagram? Se nós estamos aqui pra personalizar o personagem, por que a gente vai deixar o personagem igual a todos? Por que a gente não vai personalizar ele? Não é? E ser igual a todo mundo, né? Quem que determinou isso? Quem que determinou que o certo é se vestir de tal forma? Não tá na lei. E aí? Eu sei, é difícil, a gente vai enfrentar. Eu não gosto de falar muito preconceito, porque eu não sei se... Eu fico meio assim de falar preconceito, porque eu não gosto de dizer, eu sofro preconceito, sabe? Eu acho meio fora da realidade. Mas que eu já fui tratada de forma diferente, isso com certeza. E eu já ouvi também de uma chefe que era num emprego na área de beleza, que a minha aparência não vendia e que eu não deveria trabalhar com isso, porque eu precisava de uma aparência que vende. Mas assim, se eu tô aqui no YouTube, tem pessoas que me elogiam tanto pela minha aparência e que gostam do meu estilo, por que a minha aparência não venderia, né? As pessoas não pensam igual. As pessoas têm gostos diferentes. As pessoas têm preferências diferentes. A beleza não é única para todo mundo. Isso foi colocado pra gente. Eu queria dizer pra vocês que se vocês querem mesmo, se vocês acham bonito esse estilo, que vocês vão atrás e façam isso por vocês, sabe? Procurem pessoas que acham vocês bonitos, que acham vocês autênticos, porque sempre vai ter. Sempre vai ter. E às vezes essas pessoas estão escondidas. Elas estão no nosso dia a dia. Só que elas não verbalizam isso pra gente. Elas pensam, mas elas não verbalizam isso. Às vezes a pessoa tá lá pensando, nossa, eu queria tanto ser assim como ela. Eu queria tanto ter essa coragem. Gente, as pessoas chegam pra mim falando como que eu tenho coragem de pintar o cabelo. E pra mim, pintar o cabelo é a coisa mais básica que existe, sabe? Pra mim. E daí eu fico pensando o quanto essa pessoa é fechada, que ela não tem coragem nem de pintar o cabelo, de cortar o cabelo. Porque tu não experimenta. Eu espero que o meu canal ainda influencie muitos de vocês. Eu fico muito feliz de ter essa conversa e de passar isso pra vocês, porque eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso e, enfim, abrir a nossa cabeça, né? E que cada vez mais as pessoas vejam que as pessoas são diferentes uma das outras. Ninguém é igual. E a gente não precisa ser igual. A gente não quer ser igual. Sabe? A gente quer ser a gente mesmo. E a gente tem poder pra isso. A gente tem liberdade pra isso. Tá bom? Então, assim, se vistam como vocês quiserem. Participem da subcultura que vocês quiserem. Tenham liberdade pra isso. Vocês têm liberdade pra isso. E o julgamento sempre vai vir. Sempre vai vir. Nossos pais, nossos tios, nossos avós, enfim. Não sei quem que tu considera aí tua família. A gente nunca vai atingir as expectativas delas. Porque elas sempre vão idealizar uma pessoa.
que nem a gente idealiza eles. A gente sempre idealiza as pessoas, a gente acha que elas são de uma maneira, a gente quer que elas sejam de uma maneira e elas não vão ser. Então, mesmo que eu fosse totalmente padrão, mesmo que eu não tivesse cabelo colorido, não tivesse piercing, não raspasse minha sobrancelha, não tivesse tatuagem, eu não ia ser a filha que meus pais queriam que eu fosse. Sempre ia ter alguma coisa que não ia atingir essas expectativas. Então, espero que tenham gostado. Eu não sei se o vídeo ficou longo. Deixem o like no vídeo. Na verdade, nesse momento eu acho que vocês já estão dormindo. Mas, se vocês não estiverem dormindo, deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal, por favor. Pra gente ter mais conversas e mais vídeos como esse. E é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. E um beijo, gente. Até mais.